Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que sejamos encorajados por ela, edificados, transformados, confrontados, e que ela nos sirva de critério para examinar nosso coração, a fim de tomarmos a ceia da forma devida. Essa é a nossa oração. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Até agora nós temos visto o fim de uma geração dos filhos de Israel. Os filhos de Israel passaram, bem como José passou, bem como o velho Faraó, que tinha visto José ter visões gloriosas da parte de Deus, e que tinha beneficiado o povo de Deus. Essa geração se foi, tanto a geração dos filhos de Jacó, como José e como o velho Faraó. E dá lugar a uma nova geração, a um novo Faraó, mas uma nova geração, um novo povo, novos filhos de José, novos filhos de Israel. Vimos que o novo Faraó se preocupava imensamente com o crescimento daquele povo, mas ele não tinha tido a experiência que o velho Faraó tinha. Ele era um Faraó novinho, era pato novo, não tinha tido experiência que o velho teve. Usou de astúcia, tentou refrear de alguma forma o crescimento, com violência, com truculência. Estabeleceu capatazes, para que esses capatazes fossem uma espécie de juiz entre todos os hebreus, pudessem forçá-los ao trabalho. E não foi suficiente, o povo continuou crescendo, prosperando, e ele agiu com mais truculência, com mais força, e ainda assim o povo não parava de crescer. Então esse Faraó novo, astuto, porém estúpido, resolveu encontrar uma outra saída para frear o crescimento. Tentou contratar 2 parteiras. Ele não acreditava que as mulheres seriam capazes de fazer uma das maiores revoluções na história do Egito e do povo hebreu. Pediu para que as parteiras então procedessem com a morte de todos os primogênitos e deixassem as meninas vivas. Ele não sabia que a história do povo de Deus era uma história de mulheres astutas, de mulheres inteligentes, de mulheres que mudaram cenários. E não foi diferente com Zifrá e Puá. As 2 fizeram algo extraordinário, salvaram os primogênitos da morte, o que fez com que este novo Faraó ficasse ainda mais irado e agora ordenasse que todos os egípcios agora fossem eles mesmos juízes entre todos os hebreus. Eles mesmos poderiam condenar qualquer hebreu à morte, porque já condenavam os infantes à morte, já condenavam os primogênitos, lançando eles no rio Nilo. E no último sermão nós vimos que mais uma vez Deus usa 2 mulheres. Não sabemos os seus nomes por enquanto, só sabemos porque alguns de nós fomos adiante e descobrimos que se trata de Joquebede, se trata de Miriam, a mãe de Moisés e a irmã de Moisés, e vimos que as 2 foram astutas, e junto com a filha deste Faraó, elas conseguem ver o que ninguém tinha visto até então, algo extraordinário.
em Moisés. E não era a beleza como vimos atrás, mesmo porque faltaria modéstia a Moisés, escrevendo o Êxodo, referir-se a si como a figura mais linda de toda a humanidade. Então, obviamente, Moisés não estava se referindo à sua beldade, mas Moisés estava se referindo a algo espiritual, algo tão extraordinário que não era visto com os olhos meramente da carne, mas eram vistos com os olhos da alma. Aquela mãe viu em Moisés algo que os seus olhos carnais não viram, e por incrível que pareça, mesmo um povo que não era povo da aliança, como era o caso da filha de Faraó, embora estivesse vendo com os olhos da carne, viu com os olhos da alma algo que seu pai e que ninguém no Egito tinha visto em Moisés. Ela pega aquele menino e cria aquele menino, dando àquele menino uma educação que até então nenhum hebreu tinha tido, e nós só sabemos disso por causa de Atos capítulo 23 em diante, porque Estevão, quando está prestes a morrer, ele começa a contar a história de Moisés, e ao contar a história de Moisés, ele conta o amor e a compaixão desta filha de Faraó, que não só traz Moisés para cuidar dele como se fosse um filho, mas dá a ele a educação que um egípcio tinha na época, uma alta educação, para que ele fosse um governante do Egito, para que ele fosse um príncipe do Egito, para que ele fosse juiz no Egito, para que ele julgasse e governasse no Egito. Ele foi preparado para ser juiz, ele foi preparado para ser o príncipe no Egito. Mas Deus escolheu Moisés para ser príncipe e juiz entre os hebreus. Mas aprove a história divina mostrar que os egípcios viam em Moisés o que o povo ainda não consegue enxergar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre rejeição, a gente vai falar sobre a rejeição do libertador. E para falar sobre essa rejeição do libertador, nós vamos começar uma etapa de Êxodo de 4 cenas. Hoje 2 cenas, e nos próximos domingos mais 2 cenas. Portanto, a história não termina hoje. Agora é a hora que você fala: pronto, não termina hoje. Se você quer saber o final da história, vai ter de voltar no domingo que vem, certo? Então são 4 cenas, mas hoje nós só vamos tratar de 2 cenas. As 4 cenas começam no versículo 11, não é? A sequência dessas 4 cenas, e termina no versículo 25, mas nós só vamos até o versículo 15, porque só vamos tratar de 2 cenas. A primeira cena, que vai do versículo 11 ao 12, é a cena do libertador imprudente. Então, primeira cena, o libertador imprudente, versículos 11 e 12. Segunda cena, o libertador rejeitado, versículos 13 e 15. Essas são as 2 primeiras cenas. Comecemos com a primeira cena, a do libertador imprudente. O versículo 11, a parte A, começa dizendo que Moisés já era homem feito. Nós sabemos, por causa de Atos capítulo 7, 23, que Moisés contava nessa época com seus 40 anos de idade. Portanto, ele não começa a sua jornada ministerial quando é moço, mas quando já é velho, digamos nesses termos, quando já está a meio caminho, quando está na metade do caminho, naqueles 40 anos, sabe? Que você faz o cálculo e você diz assim: acho que eu passei um pouquinho da metade, e acho que já não vivo mais o tanto que eu já vivi. Pronto, quando você começa a calcular o tempo e percebe que tudo que você já viveu, você não vai conseguir viver no mesmo tempo de novo, você entra em crise.
chamada crise da meia-idade, 35, 40, 45. Hoje, com o avanço, esse progresso incrível, né, que a gente encontra hoje nos nossos filhos, talvez com 60 anos chegue essa crise. E aí aos 60 anos eles pensem, né, em o que eles vão fazer da vida. Mas por hora, aqueles que chegam aos 40 vão chegando assim ao pensamento de que, caramba, chegou a hora de repensar tudo. Chegou a hora de repisar a minha vida, de refletir. E é nessa hora que muitos, não são poucos, muitos percebem que viveram uma farsa até agora, que não querem mais viver a vida que estão vivendo. São pessoas que em geral viram a mesa, às vezes de uma maneira melhor, às vezes de uma maneira pior. Tem gente que não deveria ter virado a mesa, deveriam ter virado a mesa no sujeito. Porque é a hora em que o sujeito pira a cabeça, é a hora que ele diz assim, não quero mais essa família, troca a esposa por uma novinha. Entende? É o momento em que aquela moça que está prosperando, está ganhando cada vez mais espaço no trabalho, não consegue mais olhar para perspectivas que seriam perspectivas de futuro, está vivendo na igreja, está vendo que cada vez mais os homens estão demorando para amadurecer, e elas não querem encontrar um homem quando ele tiver 60 anos de idade. Então é a hora que elas dizem assim, acho que esse negócio de igreja não está certo. Aproveitam o carnaval e dizem, eu vivi minha vida tão regrada até agora, agora eu quero arrumar um noivo, e se eu tiver que encontrar ele no inferno eu vou encontrar. E elas vão para o inferno. É a grande virada das pessoas, elas podem fazer coisas malucas, as coisas mais absurdas acontecem agora. Jonas, eu tenho 35 anos, vou orar por você, meu irmão, vou orar por você, meu irmão. Não estou sentindo nada ainda. Calma, meu irmão, vai chegar a sua hora. Então o sermão de hoje é para todos aqueles que ou estão à beira de um colapso, estão no colapso, ou estão no pós-colapso. Serve para todo mundo. Então ninguém vai escapar. Se você está chegando perto dos 35, se você está longe dos 35, não é? Já vai se preparando. Não deixa chegar aos 35 para fazer aquilo que você pode fazer hoje. Se você já passou dos 35, 40 e está tudo uma desgraça, eu tenho uma má notícia para você. Está mesmo uma desgraça, mas existe uma boa notícia para você, e você vai ter que esperar até o final desse sermão para descobrir essa boa notícia. Moisés está com 40 anos. Ele está cansado do Egito. Ele está cansado daquele palácio, e está cansado do carimbo da promessa. Ele é uma grande promessa. Não só isso, ele sabe que ele não é um egípcio para valer. Ele sabe que no sangue dele corre o suco do povo de Deus. Ele sabe que ele não é um egípcio meramente. Ele sabe que ele também é um hebreu. Então, o que nós encontramos é um homem de 40 anos, que foi educado pela filha de Faraó, a ponto de alcançar a ciência dos egípcios. E como diz Estevão, era poderoso em palavras e obras, era conhecido pelos seus discursos, conhecido por suas obras, mas que de repente não está mais satisfeito com a vida que está vivendo, porque quer agora um Moisés real. Talvez você até agora esteja vivendo aquela síndrome que o José Saramago trabalha no ensaio sobre a cegueira, a síndrome da farsa, de algo que você não é. E você quer algo autêntico, você quer você de verdade, mas você quer amizades verdadeiras, você quer um casamento verdadeiro, você quer uma igreja verdadeira, você quer seus dons verdadeiros, você quer sua vida verdadeira, você não quer mais virtuosidade, você não quer mais aparência, você não quer mais o faz de conta, você quer concretude, você quer o real. Então o que acontece? Moisés, que está numa situação muito semelhante, resolve encontrar o seu real. Ele quer enxergar a vida agora como ela realmente é.
E o que nós vamos ver é uma sequência de 3 observações, 3 momentos em que Moisés vai ficar de olhos na realidade, com os olhos na realidade. Perceba como Moisés vai ser agora envolvido num movimento em que, consciente de sua missão, ele agora precisa tomar uma grande decisão. Por que digo isso? Porque quando Moisés desce até o lugar onde ele vai encontrar o seu povo, ele é alguém que, como diz Estevão, já tinha consciência que Deus o tinha escolhido para libertar os hebreus. Jonas, mas o texto não está dizendo isso. A gente encontra essa passagem em Atos capítulo 7, versículo 25, quando Estevão diz que Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Ou seja, é um Moisés que, quando chega aos 40 anos, entende que ele não é um egípcio, que ele não é um governante do Egito, que ele é um príncipe dos hebreus, que ele é um juiz entre os hebreus, e que ele é mais do que isso, ele será o libertador daquele povo. Ele tem consciência disso, e a convicção dele é de que o povo só está esperando uma posição dele, de que o povo só está esperando um movimento dele. Então ele desce ao Egito para realizar exatamente aquilo que ele espera que o povo está aguardando: o libertador. E o texto diz que quando ele já era homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Ou seja, ele olha, ele sabe que eles estão trabalhando pesado, mas ele só sabia. Agora ele está andando, está vendo. Só que agora ele não está vendo como alguém que um dia seria um governante no Egito. Agora ele está vendo como alguém que tomou consciência de que a realidade é que ele não é um egípcio, mas ele é um hebreu e é um libertador do povo de Deus. Então, ele desce, vê o povo aflito, vê o povo laborando de maneira excruciante, mas o texto diz que ele observou, ele viu também um certo egípcio espancando. A palavra espancar é bater de uma maneira tão violenta a ponto de matar. É forte essa palavra. Ele estava batendo esse egípcio num hebreu de uma maneira tão forte, que se alguém não parasse aquele homem, aquele hebreu iria morrer. Então o versículo diz que ao ver que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, ele tem uma reação. E é curioso, né? Porque Moisés, num primeiro momento, ele viu que eles estavam trabalhando pesado. Ele está enxergando que eles estavam trabalhando de maneira dura e excruciante. Mas ele só sentiu agredido quando ele viu um do seu povo sendo maltratado de uma maneira tão violenta por egípcio. E aí ele observa, ele continua observador. Ele não faz nada. Observe como ele só está observando, ele não toma partido. É como a gente que vê a violência, como a gente que vê a violência diante de nós, mas ainda observamos. Quando não, já sacamos o nosso celular e começamos a filmar. Só estamos observando, ele só está observando, ele não está fazendo nada. Mas os gritos daquele hebreu eram tão dolorosos de ouvir, que então o texto bíblico diz que ele olhou para todos os lados. Então ele olha para um lado, olha para o outro. Por que ele está olhando para um lado, olhando para o outro? Ele quer se certificar de que não tem ninguém ali, de que aquele lugar está agora contido apenas com as pessoas envolvidas, e não tem mais ninguém vendo o que está acontecendo ali. Quando ele se assegura, olhando para um lado, olhando para o outro, que não havia ali ninguém, então ele matou o egípcio. E aqui é matar de uma maneira violenta. Ele matou de uma maneira violenta o egípcio e escondeu o corpo na areia. A gente precisa parar um pouquinho aqui, não?
É esse o tipo de libertador que o povo de Deus precisa? Observe, é uma atitude tipicamente imprudente. Então o que nós temos? Um libertador adulto, 40 anos, porém tolo, imprudente, contrário daquelas mulheres, imprudente. A pergunta é: por que imprudente? Veja, é a atitude típica de um faraó. Manda matar os meninos, deixa as meninas vivas. Como se fossem os homens, não é? Aquilo do que ele deveria se preocupar e se defender. Uma atitude típica, por exemplo, de um homem da casa de Levi. E agora você que fez a série de Gênesis, você sabe tudo que sabe. Você sabe quem vem da casa de Levi. Eles são bonzinhos, né? Vocês não lembram quando a gente encerrou falando de todas as tribos? A gente fala justamente destes dois homens, não é? Dos filhos violentos de Jacó, dentre eles Levi. Você não lembra que quando eles vão vingar a irmã, o que eles fazem? Circuncidam todos os homens. Depois de 3 dias, quando os homens estão lá sofrendo, convalescendo, eles matam todos os homens ao fio da espada de maneira violenta, vão pisando em seus corpos e pegando todos os espojos e levam até a casa de Jacó. Pronto, papai, está resolvido, vingamos a nossa irmã e ainda tiramos uns troquinhos aqui para a gente. Moisés é da tribo de Levi. Moisés tem no sangue a violência de seus irmãos, a violência de seus pais, a violência de seus avós e bisavós. Ele precisa ser tratado. Ele não pode liderar o povo de Deus. Ele não pode libertar o povo de Deus. Por uma razão: ele envelheceu, mas ainda não se tornou sábio. Ele tem cabelos brancos, mas ainda lhe falta sabedoria. Ele não poderia ter se tornado velho sem antes ter se tornado sábio, como vai dizer Shakespeare. Ele não poderia ter chegado a essas circunstâncias sem ter alcançado sabedoria. Mas pelo contrário, ele era adulto, violento. Quando a gente abre, por exemplo, Gênesis 34, Gênesis 49, a gente descobre a força dessa violência que estava no sangue de Moisés. Mas é também uma tolice típica de Adão, que quando seus olhos se abriram e percebeu que estava nu, se escondeu como qualquer pecador faz. Todo pecador tem 3 movimentos muito claros: ele se esconde de Deus, ele esconde de alguma forma o seu pecado, tá certo? E esconde as razões, as reais razões do seu pecado. Ele esconde-se de Deus, ele esconde o seu pecado e esconde as razões do seu pecado. 3 coisas para a gente trabalhar na nossa vida. Todas as vezes que você se esconde de Deus, todas as vezes que você oculta um pecado, todas as vezes que você esconde as razões, as reais razões do pecado, a pessoa pergunta: por que você fez isso? Você diz X, mas você sabe que você pecou por causa de Y. Você está escondendo a razão do seu pecado. Você esconde o seu pecado. Você se esconde de Deus. Moisés fez exatamente o que Adão faz: esconde o corpo, atua com violência, mata o egípcio. E no dia seguinte, como Davi, depois que mandou Urias para um campo que ele sairia morto, vive a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. A coisa só muda quando Natã repreende Davi. Ele está no dia seguinte, e agora nós vamos encontrar a segunda cena. E ele vai encontrar agora mais uma cena de violência. Ele é um homem violento, no meio de pessoas violentas,
vendo egípcios violentarem hebreus, mas agora, curiosamente, ele vê um hebreu violentando outro hebreu. O versículo 13 diz que Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então ele perguntou àquele que estava violentando, ao culpado. Ou seja, tinha um que estava agindo com uma força tão violenta que se ele não parasse, ele mataria o seu irmão. Só que dessa vez eu quero que você preste atenção. Moisés, a gente fica esperando, bom, se ele matou o outro, agora ele vai fazer a mesma coisa, porque a violência é a mesma, a ação é a mesma, mas a diferença é que agora não é mais um egípcio contra um hebreu, é um hebreu contra um hebreu. É o sujeito que quando se converte, não é, briga com os egípcios, achando que os crentes, os hebreus, vivem em harmonia, acham que dentro da igreja está tudo em paz, e aí quando vê os irmãos brigando entre si, diz: eu achava que isso só acontecia no Egito, mas está acontecendo aqui também. Seja bem-vindo à realidade. Você não chegou aos 40? Não quer ver a coisa com os olhos reais, verdadeiros? É isso. Moisés está vendo o povo que precisa ser liberto desunido, um querendo matar o outro. Então agora, em vez de com violência, olha agora, parece um diplomata, parece agora uma pessoa polida, parece agora uma pessoa que se tenta transparecer como uma pessoa equilibrada. Ontem ele foi um completo desgovernado, ontem ele foi um completo imprudente, mas agora na frente da igreja, ele é um santo, ele conversa, ele não parte para agressão. Lá no trabalho um demônio, na igreja o conflito é o mesmo. Lá ele manda embora, aqui ele, veja bem, por que você está fazendo esse mal ao seu coleguinha? Você está entendendo o que está acontecendo? É o Moisés que no dia seguinte, agora diante do povo que ele vai libertar, ele precisa manter a farsa. No entanto, Deus não permite que a farsa seja mantida. Ele sabe que é o libertador escolhido, e agora ele está com o seu povo na sua frente. 2 hebreus, eles sabem que eu sou o libertador. Então ele chega e vai agir como se fosse um juiz, como um príncipe entre eles. Por que você está fazendo tão mal ao seu irmão? E aí ele toma uma invertida, não é isso? Versículo 14, o homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Opa, pergunta estranha, mas não passa por aí, não para por aí. Porque ele está dizendo assim: está querendo me matar como matou aquele egípcio? Aí Moisés: me pegaram. É sempre assim, o pecado é uma desgraça, né, irmão? Você não consegue confessar antes, aí você vai escondendo. Aí quando pega, qual é o problema? Perdeu a oportunidade da confissão, perdeu a bênção da confissão, perdeu a bênção de ser tratado antes. Mas não, vai escondendo, escondendo. Aí quando vem à tona é porque alguém descobre. Pronto, ele, e agora me viram. E porque todo pecador é... Não entendi. Não entendi. Burro. E por que Moisés é burro? Porque Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para frente. Porque na frente ele matou um, mas tinha um segundo que escapou. Quem foi esse segundo que escapou? O que ele salvou, e que os outros só estão sabendo porque ele é um fofoqueiro de primeira linha, porque foi ele que falou: olha, eu vi a maneira como ele matou o egípcio, olha, eu não quero cair nas mãos daquele homem. Ele é exatamente como os da tribo de Levi, ele é impiedoso. Você não sabe o que ele fez com a cabeça do cara, e depois com a frieza enterrou. E parecendo, não é se você leu
o silêncio dos inocentes é daquele nível para cima. Depois de ter aberto o cérebro de um humano, ele vive a vida como se vive tranquilamente. Psicopata. Um dia um assassino, no outro dia se apresenta como libertador do povo de Deus. Entendeu onde está o ponto, gente? Ficou difícil a situação de Moisés. Por quê? Moisés olhou para todos os lados e esqueceu de olhar para o hebreu que estava sendo espancado pelo egípcio. A notícia se espalhou, todos ficaram sabendo, não tem como não saber. E ninguém via na atitude de Moisés, a partir de então, as marcas de um líder. Ninguém consegue mais vê-lo como líder. Então, quando Estevão vai contar a história, Estevão diz assim, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio deles. Eles, porém, não entenderam. Por que não entenderam? Porque na hora seguinte, esse que está espancando diz: você quer se colocar entre nós como juiz e príncipe? Quem estabeleceu você como juiz e príncipe entre nós? E nessa hora, Moisés não pode dizer: foi Deus. Ele não pode. Por uma razão: ele tentou liderar o povo de Deus, tentou libertar o povo de Deus, sem antes ter tido o encontro com Deus. Essa é minha palavra para você nesta manhã. Pecador, pecadora, quanto mais, é uma só. Trate de se encontrar com o seu Senhor. Não tente fazer absolutamente nada. Não tente realizar a obra de Deus. Não tente fazer as coisas de Deus. Não tente fazer absolutamente nada que Deus ordenou você fazer, sem antes ter um encontro com Deus. É preciso ser primeiro trabalhado por Deus, para depois cumprir a obra de Deus. Não se pode fazer a obra de Deus sem ser tratado e trabalhado por Deus. Não se pode servir a Deus fielmente se antes não for trabalhado, tratado, moído por Deus. Não fuja de Deus. Deus não pode ser secundário, Ele é primário na nossa jornada. Sem Ele não há crescimento nem amadurecimento espiritual. Mas agora já estava tudo errado. Moisés vai ser o líder, mas agora ele não pode dizer que Deus o tornou o libertador. Mesmo porque agora ele é rejeitado pelo seu povo. E como não bastasse, olha que ironia, o homem que foi salvo pela atitude violenta, tresloucada, apressada, estúpida de Moisés, mas que foi salvo por Moisés, agora, porque ele botou a língua nos dentes, ele deu com a língua nos dentes, não só agora o povo rejeita ele, mas agora Faraó vai tentar matar ele pela segunda vez. Primeiro porque tentou matar os primogênitos, mas agora Faraó está sabendo. Veja o que diz o versículo 15: informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porque soube da violência com que Moisés tratou um egípcio, porque soube da maneira como Moisés fez, e por isso não poderia permitir que Moisés permanecesse vivo depois do que fez. Então, depois que foi informado e Faraó quis matar Moisés, Moisés resolveu, como Jacó fugiu de seu irmão, Moisés fugiu, porque foi agora banido, tanto pelos egípcios, como rejeitado pelos hebreus. Ele é rejeitado tanto por um, quanto por outro. O curioso é que ele vai morar justamente num lugar que se chama Midian, a terra dos midianitas. Que curioso, né? Ele vai parar em Midian. Midian é aqueles caras que venderam, os midianitas são os caras que venderam José para o Egito, lembram? Olha onde Moisés vai parar, na terra de Midian. E que coisa curiosa, fugindo de Faraó que quer matá-lo,
depois de ter sido rejeitado pelo povo, ele vai parar no meio de um poço e vai se sentar ali. O que está esperando que aconteça agora? O que será que Moisés espera que aconteça? O que Moisés deseja que agora aconteça? Veja, agora é o Moisés que durante 40 anos achava que seria alguém, mas agora Moisés diz: eu não quero mais essa farsa, eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Só que Moisés, em vez de querer ser o que Deus quer que ele fosse, do jeito que Deus queria, ele resolveu se tornar o libertador, não que Deus queria, mas o libertador que ele queria ser. Não o crente que você quer ser, não a esposa que você quer ser, não o esposo que você quer ser, não o pastor que você quer ser, não a pessoa que você quer ser, mas aquela que Deus quer que você seja. Esse é o nosso maior desafio. E ninguém vai se tornar o que Deus quer que sejamos sem antes um encontro real com Deus. Então, é um libertador adulto, porém imprudente. É um libertador escolhido por Deus, sabemos disso, porém rejeitado. E agora? Quem vai salvar esse povo? Quando a gente olha para esse texto, não tem como a gente não lembrar de Jesus. Ele foi o nosso libertador, também rejeitado. Rejeitado pelos seus. No sinédrio, rasgaram as suas vestes e disseram que Jesus era blasfemo. E no sinédrio, os seus cuspiram-lhe na face. Entregaram ele para os romanos. E os romanos também rejeitaram a Jesus. Os romanos também mataram a Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus, mas não porque falhou, porque ao contrário de Moisés, Jesus não é o libertador que mata. Jesus não é o libertador que vai fazer o Egito sangrar. Jesus não é o libertador que vai fazer Roma sangrar. Jesus é o libertador que sangra. Jesus é o libertador que morre. Jesus não é o libertador que vai libertar com a violência, que vai libertar com a fúria. Jesus é o libertador que libertará com seu sangue, com sua morte. Ele não é aquele que mata, é aquele que dá a sua própria vida. Mas é preciso ver o Jesus que morre. Jesus sabia que era o libertador, mas tem que ouvir Filipe dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Filipe está olhando para um lado, Filipe olhou para o outro, mas não consegue olhar para frente dele, não consegue enxergar quem está na frente dele. Mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Você não sabe que quem vê a mim, vê o Pai que está nos céus. Crê ao menos por causa das mesmas obras. Ele morre, da sua vida, sangra. E mesmo assim os dois discípulos estão caminhando com ele, a caminho de Emaús, sem ver o Filho de Deus, sem enxergar o Filho de Deus. E ele começa a falar e a contar as histórias de Moisés, e eles ficam tão inebriados com a forma com que ele fala. Mas quando Jesus parte o pão, as escamas dos olhos caem, e eles enxergam, era Jesus andando com eles. É um Tomé que viveu tanto com Jesus e vai dizer: eu só vou acreditar se eu puder ver e tocar em suas chagas.
E Jesus vai até Tomé, mostra as chagas. Tomé diz: meu Senhor e meu Rei. Jesus olha para ele: meu filho, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que são capazes de crer na mão invisível de Deus, que são capazes de enxergar a mão poderosa de Deus, não na mão poderosa de Deus. Porque lê em Romanos 1:20 e dizem: porque os atributos invisíveis de Deus, a sua majestade, a sua grandeza, o seu esplendor, a sua excessitude, são vistos todos eles por meio das coisas que foram criadas. É preciso ver a mão de Deus, mas na obra, no que Ele está fazendo. Jonas, eu sou um pecador. Ele já sabe. Ele está olhando para você. Ele estava olhando para você quando você disse: não, Senhor, não. Ele estava olhando para você quando você pela segunda vez disse: não, eu não quero meu Senhor, eu quero meus prazeres, eu quero fazer o que está na minha cabeça. Ele estava olhando para você quando você pela terceira vez disse: não, meu Senhor, é a mim que eu quero, é os meus prazeres, os meus deleites que eu quero. Ele estava olhando para você quando o galo cantou. Quando você foi olhar, Ele já estava te olhando. Ele não passou a te olhar no momento em que você olhou. Ele já estava te olhando em todos os momentos em que você estava escondendo-se dele, em todos os momentos em que você estava ocultando o seu pecado, e em todos os discursos que você ocultou as verdadeiras motivações, as verdadeiras razões do seu pecado. Ele estava olhando para você. O galo está cantando hoje aqui nesta manhã, e Ele está olhando para você nessa hora. Curve a sua cabeça e responda ao olhar do Senhor com a sua confissão, com o seu coração.